Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernando Gama, sou professor do Vou Passar e é um prazer estar com vocês hoje aqui dentro do TCU, dentro do Tribunal de Contas da União, na CSEX Mato Grosso, e nós viemos aqui por um motivo muito especial. O tribunal está para lançar nos próximos dias, ou no início do próximo mês, em junho agora, o edital para o cargo de técnico de controle externo, que vai contemplar aqui em Mato Grosso 2 vagas. Então é uma oportunidade muito boa para você que está estudando, está batalhando já há algum tempo para o concurso e chegou a hora, chegou a sua vez de tentar uma oportunidade talvez em um lugar novo. Mato Grosso é um estado que está crescendo muito, Cuiabá é uma cidade muito acolhedora e será um prazer se vocês puderem participar desse trabalho nosso aqui no TCU. Então, além de ser um convite para vocês fazerem o concurso, participar aqui do nosso trabalho, também é um convite esse vídeo para vocês conhecerem um pouco o tribunal, as pessoas que trabalham aqui no tribunal. Convidei o secretário aqui da secretaria para dar uma entrevista para a gente, falar um pouquinho do TCU, da CSEX Mato Grosso, da expectativa dele em relação a essas 2 pessoas que vão vir reforçar aqui o nosso quadro de técnicos, né? E é um cargo que faz tempo que não existe concurso, né? O último concurso para técnico foi em 2009. Então, tem 3 anos que estamos sem concurso para técnico, vai ser cerca de 20 vagas em todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso nós estamos com 2 vagas, que é um número até considerável, parece pouco 2 vagas, mas é um número considerável. Nós hoje temos um quadro de técnicos aqui muito reduzido em Mato Grosso. Eu trabalho aqui na CSEX Mato Grosso desde 2006 como auditor. Aos poucos nós estamos conseguindo reconstruir o quadro de auditores aqui do tribunal. Este ano, infelizmente, não está previsto o concurso de auditor. É possível que ano que vem tenhamos um concurso de auditor. Este ano estamos com a previsão de técnico e eu acho que quem gosta desta área de controle é uma excelente oportunidade para começar. Os salários de técnico de controle externo estão na faixa de 8 a 9 mil reais iniciais. É um bom início de carreira e também a oportunidade de você entrar num órgão público sério, um órgão público bom de trabalhar como tribunal. E eu tenho certeza que vocês que estão estudando têm ótimas oportunidades de agarrar essa chance, essa oportunidade que surgiu. É isso, pessoal. Vamos entrar na próxima, fazer uma entrevista com algumas pessoas para vocês conhecerem a secretaria, conhecerem o tribunal e vai ser um prazer estar aqui com vocês participando desse evento. Obrigado. Pessoal, dando continuidade à nossa sequência de entrevistas, eu gostaria agora de entrevistar o Carlos Augusto de Mello Ferraz, auditor aqui do Tribunal de Contas em Mato Grosso, assim como eu. O Carlos é um dos mais competentes e experientes técnicos aqui do tribunal, foi secretário até o ano passado, no final do ano passado, e agora está trabalhando internamente como diretor da primeira diretoria técnica em razão da ausência, do titular, mas mesmo assim é uma pessoa de extrema capacidade técnica, sempre contribui a gente na área de obras. E ele passou por uma fase muito complicada aqui no TCU, que é justamente quando nós tínhamos poucos técnicos. E agora, essa entrevista que eu estou fazendo com o pessoal aqui da secretaria é justamente para falar sobre esse concurso que vai ter de técnicos, vai ter 2 técnicos aqui para Mato Grosso, né? E eu gostaria que você dissesse um pouquinho aí de como que é o trabalho técnico, como que foi essa falta de técnicos aqui na sua gestão, como é que foi essa dureza toda. O tribunal, a Secretaria de Mato Grosso, esses últimos anos, ela teve um déficit de lotação de técnicos, né? O pessoal técnico da Secretaria, o responsável pela parte administrativa. Nós temos nossa carreira dividida em dois grupos, né? O nível superior, que são os auditores, e os técnicos. Os auditores atuam essencialmente na atividade fim e os técnicos são responsáveis pela atividade meio, que é a área responsável por pagamentos, por aquisições de livros, de material para auditoria, as despesas de uma forma geral, a parte burocrática, expedição de ofício, a parte de trâmite processual. E o que acontece? Nós estávamos com muito poucos técnicos, isso resultou que nós tínhamos uma sobrecarga de trabalho aí para algumas pessoas e para algumas pessoas foi bem difícil. Mas a gente tem uma equipe muito dedicada, né? E como a equipe é muito dedicada, a gente superou isso sem muito problema. Agora nós vamos ter o concurso, a gente vai regularizar essa situação e vai ser bastante bom para a Secretaria. Você entrou em 94 no TCU? 94. E você já era concurseiro antes? Como é que foi que você descobriu esse caminho de vir a ser auditor do TCU? Olha, foi um caminho curto. Eu confesso que eu nunca tinha nem ouvido falar do TCU. Minha formação originária
em engenharia. Hoje eu sou formado em direito, outras coisas, mas a minha função originária era engenharia e como engenheiro não sabia nada de TCU. Aí um dia a minha esposa me inscreveu num concurso público, não fui eu nem me inscrevi. Um dia eu cheguei em casa e ela tinha me inscrito. E aí eu prestei concurso e comecei a prestar concurso. Aí eu trabalhei na Receita um tempo e fui prestando concurso um atrás do outro. Aí em um ano eu prestei o concurso, passei no primeiro concurso que eu prestei e fui trabalhar em Alta Floresta, depois passei em outro concurso, aí passei num concurso que era do Ministério Público, mas eu não cheguei nem a assumir, porque em seguida já fui chamado no concurso do TCU. E aí quando eu cheguei aqui no TCU, eu me identifiquei, falei, olha, isso aqui eu achei legal, eu vou ficar aqui. Eu gostei do serviço, especialmente. O ambiente de trabalho é muito bom, acho que a gente trabalha com pessoas de alto nível, isso é muito positivo. Você trabalha com pessoas com perfil diferenciado, quer dizer, as pessoas não são... Se você vai ao judiciário, né, todo mundo tem a mesma matriz de formação, todo mundo pensa do mesmo jeito. O TCU não. O TCU é uma instituição em que você tem pessoas com formações diferentes, que elas pensam diferentes, enxergam os problemas de forma diferente, isso é muito positivo. Isso me agradou muitíssimo, né? O trabalho me agradou muito, então eu decidi, olha, aqui que eu vou ficar. E aí eu investi aqui, estou aqui já, vou completar 18 anos, não completei ainda, não, mas vou completar em breve e completar minha maioridade aqui no tribunal. Com muito orgulho, que eu me orgulho bastante de trabalhar nessa instituição. Ela cobra muito da gente, mas ela também dá muita satisfação. Você falou num ponto importante, o orgulho. Em todas as 3 entrevistas anteriores, todas as pessoas destacaram o fato de ter orgulho de trabalhar no TCU. Nesses 17 anos, qual que seria o ponto alto que você destacaria da sua carreira profissional aqui no TCU? Puxa, olha, o tribunal a gente faz tanta coisa diferente, né? Eu me enxergo como um técnico, né? Sempre trabalhei como um técnico, acabei passando um tempo como secretário, foi muito bacana ser secretário. Eu acho que a parte mais emocionante da minha carreira, na realidade, não foi na área técnica, apesar de que eu fiz muita coisa bacana, mas foi no ano passado quando eu teve aquele episódio de ministro do TCU. Aquilo para mim foi bastante emocionante. Me orgulhei bastante daquilo, de ver-se reconhecido o meu trabalho. Agora, do ponto de vista de trabalho, tem tanta coisa bacana que a gente fez aqui, né? Eu cito sempre a seguinte história, né? Quando eu entrei no tribunal, qualquer fiscalização, eu mexi muito com fiscalização de obras, porque tem poucos engenheiros no tribunal, nas secretarias regionais, a gente tem uma demanda grande de trabalho de fiscalização de obras, né? Então é inevitável que os engenheiros vão trabalhar com obras. E eu menciono o seguinte, que desde que eu entrei, quando eu entrei, a gente mexia com superfaturamento, sobrepreço, era de 150%, 200%. Não tinha uma obra que você fosse em que você não encontrava aí sobrepreço no orçamento, sem maiores análises. Isso foi mudando por conta da atuação do tribunal. O tribunal foi o principal ator que promoveu essa mudança. E essa mudança tem que ser reconhecida e atribuída ao tribunal, porque é do tribunal mesmo. E hoje isso você não encontra mais. Hoje você discute quantitativos de serviços executados em obras. Hoje você discute projetos de baixa qualidade, em que selecionam alternativas que não são as melhores. Quer dizer, e veja isso num prazo aí de 17 anos. Quer dizer, é uma mudança muito substancial na administração pública, em termos de eficiência, em termos de prestação de serviço para as pessoas. Quer dizer, a gente não tem que discutir um superfaturamento de 50% ou de 100%, que era o comum e era o que a gente dava qualquer obra que fosse, para ter que discutir um detalhe de onde é que está uma jazida, se a jazida é adequada ou inadequada, se aquela solução locacional para um sistema de tratamento de esgoto é adequado ou inadequado. Isso é uma modificação muito substancial na administração pública. Quer dizer, uma grande contribuição, é um resultado efetivo que o tribunal tem a dizer, mostrar para a sociedade. Carlos, você não é de Cuiabá, você é de São Paulo, né? Eu sou mineiro. Mineiro? Sou mineiro. Eu morei em São Paulo, mas sou mineiro. Se você fosse de São Paulo. Mas o fato é que, se você pegar aqui quem é de Cuiabá, só tem um, que acho que é o Renê, né? É só o Renê. E muitas pessoas ficam com medo de vir para Cuiabá, tem alguma desconfiança, Cuiabá, será que passa onça lá no meio da rua, será que tem cinema? Como é que foi essa sua vinda para Cuiabá? Olha, eu não vim a Cuiabá por conta do TCU, eu já morava aqui, tá? Eu tinha vindo por outras razões, né? Mas eu me considero cuiabano, na realidade eu fui mineiro um dia, acho que talvez eu tenha sido paulistano um dia,
mas hoje eu sou cuiabano. Gosto muito daqui, acho uma cidade extraordinária, que está melhorando a cada dia, tem um povo muito acolhedor e gosto muito do calor daqui também. As pessoas se sentem intimidadas, mas é muito mais fácil acostumar com calor do que com frio. Eu gosto muito. Você falou que um dia foi mineiro, eu costumo dizer que eu não sou carioca, eu nasci no Rio. Eu nasci no Rio, mas não sou carioca, porque eu não tenho nenhuma das características do carioca, que uma principal delas é querer voltar para o Rio de Janeiro. Você também não pensa em sair de Cuiabá no médio e curto prazo, né? Não, eu estou estabilizado aqui. Eu às vezes faço um passeio aqui ou ali, né? Passo um tempo fora e tal, mas volto. A minha intenção é permanecer em Cuiabá realmente. E do ponto de vista assim, agora mais institucional, técnico, né? O que você diria para o pessoal em relação à instituição TCU? Para eles, muita gente não conhece o TCU, né? Muita gente só conhece o TCU quando passa no concurso do TCU ou quando recebe uma audiência do TCU para responder alguma coisa, né? Mas para quem não conhece e quer conhecer um pouco mais, o que você diria para essas pessoas? Olha, o Tribunal de Contas da União é hoje uma das instituições mais importantes do país. Ela dá uma contribuição muito significativa em termos de controle. Eu acho que diria que na área de controle é a instituição mais séria do país. Ela faz um trabalho extraordinário. Controle é você verificar se aquilo que está sendo executado pela administração corresponde àquilo que são as expectativas que foram, ao mandato que foi passado para as pessoas, para os gestores públicos em regra. Quer dizer, o tribunal é a instituição que vai lá olhar se o que os gestores estão fazendo é o que deviam estar fazendo. E esse é um mandato muito nobre do tribunal e ele cumpre esse mandato, é claro que com dificuldade porque ele tem poucas pessoas, mas tentando prestar o melhor serviço para a sociedade. Eu tenho certeza que o serviço que ele presta é muito bom. O tribunal tem uma página na internet em que é possível se acessar e conhecer o que é o tribunal, saber como é que ele se estrutura, como é que ele age, conhecer as decisões do tribunal, o que ele tem feito nesses últimos anos. Tá? Então esse é o melhor caminho para quem quiser conhecer melhor o tribunal. E é claro, a Secretaria está sempre à disposição, qualquer pessoa que queira vir conversar aqui, nós estamos à disposição. Agora eu vou levantar uma bola, porque eu sei que você vai conseguir cortar, porque eu sei o seu entendimento sobre o assunto, mas vou deixar aí para o pessoal. Uma das críticas que se faz ao tribunal, inclusive, é de que ele seria um órgão político, injustamente porque ele é administrado por pessoas que não são concursadas, né? Eu sei que você tem uma opinião sobre isso, interessante, e que você poderia, se quiser, compartilhar com as pessoas que estão pensando em vir para o TCU, se é isso mesmo. Eu não concordo, né? Eu acho que o tribunal não é porque tem políticos na admissão que ele deixa de ser um órgão técnico competente, mas eu sei que você tem uma opinião sobre esse assunto. Qual seria a sua opinião sobre isso? Primeiro, a gente precisa observar o seguinte, que apesar das pessoas falarem que tem político no tribunal, os políticos estão restritos ao corpo de julgamento. O corpo do tribunal é essencialmente técnico. As análises que são feitas, as auditorias, os trabalhos são essencialmente técnicos. Agora, a decisão é política e está correto no meu entendimento que a decisão seja política. Isso porque decisão é uma atividade essencialmente política. Quando a gente examina as decisões do tribunal e você começa a olhar o que está ali, você percebe que por mais que tenha uma fundamentação, e a fundamentação técnica ela limita o espaço de atuação política, as decisões elas afetam a vida das pessoas, tem questões a serem consideradas, aí, outras que não meramente a questão técnica. Então, eu não vejo prejuízo para a sociedade. Bem, então agora eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o tribunal recebe uma crítica, às vezes, de muitas pessoas, de que por ter no seu comando, na sua cabeça, ministros oriundos de origem política, vamos dizer assim, as suas decisões não seriam técnicas, não seriam adequadas. E eu sei que você tem uma opinião a respeito disso, sobre essa crítica que o tribunal recebe, e eu gostaria que você expusesse para aquele que pensa em vir para o tribunal, se isso realmente acontece, se realmente as decisões do tribunal são políticas, se elas não são realmente efetivas para valer. Qual que é a sua opinião a respeito disso, Carlos? Bem, eu confesso que eu divirjo do entendimento dominante, né? Eu entendo que, primeiro é preciso observar que o corpo técnico do tribunal, ele é todo técnico. Você tem políticos no órgão de julgamento, que é o tribunal, como a gente dito, o plenário e as câmaras. No meu entendimento, o que é preciso é que o corpo técnico, seja esse instrua os processos, faça as auditorias de forma técnica. Agora, a decisão, ela é de natureza política mesmo.
Então, quando a imaginar que as decisões devam ser tomadas considerando apenas questões técnicas é um equívoco. Isso não acontece nem mesmo no judiciário. Você imaginar o seguinte, o judiciário é um bom paralelo para a gente fazer a comparação, porque o judiciário, todo o corpo dele é técnico, é concursado, mas as decisões do judiciário sofrem as mesmas críticas do TCU em termos de decisões políticas. E mais, existem questões que elas são sensíveis para a sociedade e que aqueles que têm origem política, eles são capazes de lidar com essas questões, né? E dar uma solução mais adequada para resolver os problemas da sociedade. O corpo técnico tem uma tendência de achar que as questões são técnicas, mas é preciso ponderar que tem outros valores na sociedade, tem outras questões em jogo. Então, ao contrário da maioria das pessoas, eu penso que essa composição política do tribunal é extremamente importante. Ela dá um caráter mais democrático às decisões. Agora, o que é preciso é que esse corpo político não tenha capacidade de ingerência nas questões de natureza técnica. O corpo político não pode ter ingerência no conteúdo de uma fiscalização, no que um técnico faz. E isso no tribunal não existe. Quer dizer, o auditor ele faz o seu trabalho e relata a sua opinião técnica sobre as questões que ele entende que deve relatar. Já o ministro vai decidir politicamente. Na minha opinião, essa é a forma como deve acontecer. Nem todos os tribunais de contas são assim, cada um se estrutura de uma forma. Mas no Tribunal de Contas da União, é muito positivo que os ministros eles não tenham interferência direta nas auditorias. Isso é o que, na minha opinião, está correto. Você, inclusive, tem uma proposta, né, de dividir fiscalização e julgamento, uma proposta que seria de emenda constitucional, né? A proposta não é minha, né? Essa é uma proposta que vem sendo, que na realidade ela foi encampada pela Auditar, houve uma discussão, teve vários fóruns de discussão no corpo técnico do tribunal, e o que se discutiu é o seguinte: hoje o processo no tribunal é um processo essencialmente inquisitivo. Então eu disse que o ministro ele não interfere na auditoria, mas tem uma decisão que ele toma, que é qual auditoria deve ou não ser feita. Então a primeira questão é que quem julga não pode decidir qual fiscalização fazer. Então a pretensão desse processo é fazer uma separação estrutural. Na realidade as estruturas são as mesmas, mas pelo menos funcional, em que o órgão de fiscalização ele fiscaliza sem ingerências, sem qualquer ingerência por parte do órgão de julgamento. E a questão de julgamento somente irá para julgamento aquilo que há uma lide, há um confronto entre a opinião do corpo técnico com aquilo que é o gestor. Hoje, qualquer processo vai para julgamento. Então, você imagina um processo de prestação de contas em que as contas sejam regulares. Ainda assim é julgado. Não faz sentido isso. Então, só faz sentido ser julgado se a conta tem uma irregularidade, se é uma desconformidade que o corpo técnico entende que o gestor agiu inadequadamente. Então, a proposta é de separação parcial dessas duas funções, mas preservar o corpo político tomando decisões de natureza política e decidindo quando houver uma lide. Na realidade, vai ter que conceituar o que vai ser uma lide no âmbito do tribunal. E o corpo técnico com autonomia de fazer as suas fiscalizações, decidir o que deve ser feito, e inclusive dar um encaminhamento, porque tem questões que elas são de natureza criminal. Você no corpo de auditoria acontece você encontrar indícios de crime. A competência para a questão criminal não é do tribunal, é do Ministério Público. Então acontece, nesse caso, o encaminhamento a ser dado pelo corpo de auditoria é encaminhar para o Ministério Público que cuida das questões criminais. Se é uma questão que é de eficiência, eficácia, efetividade, aí sim, vamos encaminhar para o tribunal. Se é uma questão de avaliação de um programa, pode ser encaminhado diretamente ao Congresso. Quer dizer, o corpo técnico ganha autonomia para encaminhar para os órgãos competentes para tomarem as decisões. Essa que é a ideia nuclear. Mas preservando, no meu entendimento, nessa proposta, ela deve preservar o corpo de julgamento do tribunal, porque ele tem se revelado muito positivo. Então, inclusive comparado com o judiciário é lento, ele demora a tomar decisões e não tem um grau de especialização suficiente para tomar decisões rápidas sobre as questões sensíveis. Cito o caso aqui do Parque Cuiabá. Né? Parque Cuiabá, a interferência do tribunal no primeiro momento, no ano 2007, foi precisa. Ele chegou lá cirurgicamente, atuou, anulou a licitação. Em seguida, quando a questão foi questão judicial, gastou anos a ser decidida. Né? Certo. O concurso que vai ser realizado agora será destinado a 2 vagas para o cargo de técnico, não é exatamente o cargo de auditor, que é o que nós somos, né? Nós trabalhamos aqui. Mas de qualquer forma, cada vez mais se exige do técnico conhecimento de controle externo, né? O técnico tem que cada vez mais conhecer o controle externo, justamente para saber como dar encaminhamento depois nos processos, para saber diferenciar uma audiência de uma citação, saber o que tomar, né? O que você diria para essas pessoas que vão
vão passar aqui, vão vir para Mato Grosso, vão passar no concurso, e que elas deveriam esperar trabalhando aqui na Secretaria de Mato Grosso como técnicos? Olha, o trabalho de técnico, tem muito trabalho, tá? Mas isso é muito bom, eu avalio como sendo algo muito positivo. A parte técnica é a parte administrativa do tribunal, quer dizer, você vai conhecer a estrutura do tribunal como órgão administrativo, vai ter oportunidade de conhecer os processos, porque tu veja, todos os processos, eles acabam passando pela área técnica. Então, a expedição de ofícios, a tramitação processual, você vai conhecer isso. Então, do ponto de vista de conhecimento institucional, é muito positivo e, é claro, você vai ter a oportunidade de ser gestor. Quer dizer, o técnico, ele, em regra, está envolvido com as questões de gestão de pessoas, etc. É uma experiência bastante positiva, bastante interessante. Você é engenheiro, né, Carlos? Sou engenheiro e bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Eu também sou engenheiro. O Alexandre, que a gente conversou agora há pouco, é dentista. Né? E muitas pessoas me perguntam se é preciso ser advogado para passar no TCU. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu confesso que é difícil um advogado passar no concurso TCU. Existem poucos, existem várias razões para isso, inclusive. Porque a questão é a seguinte, por mais que direito seja uma matéria importantíssima no tribunal, o concurso ele exige outras matérias que têm peso igual e que o pessoal da área de direito tem um pouco mais de dificuldade. Então, por exemplo, existe conhecimento de contabilidade, de administração, de economia. Tem provas que elas são seletivas, né, para a área de engenharia. E nesse caso, existem conhecimentos de engenharia. Então, ele exige um universo de conhecimentos que não dá para dizer assim, só o profissional de direito passa. Não, não é verdade, é o contrário. O grosso do corpo técnico do tribunal não tem origem, não são profissionais de origem em direito. As pessoas acabam até fazendo, muitas pessoas fazem o curso de direito porque acabam percebendo que é importante para a instituição. E de fato é importante mesmo, assim como outros conhecimentos. A informática, por exemplo, hoje é fundamental para uma auditoria. Certo. Né? Inclusive, durante a gestão em que você foi secretário, o tribunal começou a informatizar todos os processos, né? Os processos hoje não são mais aqueles processos em papel, né? São em formatos eletrônicos, não é isso? É isso mesmo. Hoje todos os nossos processos, eles estão em meio informatizados, são processos eletrônicos. Agora, é claro que você lida com os processos dos nossos clientes que não são, né? Mas, na verdade, isso aí facilitou bastante, né? Hoje o tribunal não trabalha mais na Idade da Pedra, né? Com aqueles montanhas de processos, né? É tudo em meio eletrônico. Inclusive, nós temos 2 monitores, né? Um é para ler e outro para digitar. Exatamente. Não sei se a câmera pode focalizar aí. Eu trabalho num que eu vou mexer, eu estou escrevendo aqui, e o outro eu vejo um documento, por exemplo. Olha, nunca é demais dizer que o tribunal é uma grande instituição e que é uma instituição que dá orgulho de trabalhar realmente. E para aqueles que estão pensando em vir para Cuiabá, eu quero dizer que vocês vão se surpreender com uma cidade agradável, com uma população extremamente simpática, com um estado que está crescendo, economicamente extremamente interessante, que tem perspectivas diferentes, que tem qualidade de vida. Enxerguem a cidade com olhos sem preconceito. Vocês vão descobrir que é um excelente lugar para vir. Vocês vão gostar. Muito obrigado pela sua atenção, pela participação. Eu é que agradeço. E até a próxima. Acho que você vai estar aqui recebendo as pessoas. Eu, você, todos nós aqui. E é isso, pessoal. Com isso nós terminamos nossas entrevistas. Agradeço a participação de todos, agradeço a atenção e o tempo de vocês. E até a próxima.